Queridos casais responsáveis, conselheiros, neste novo ano, Deus é bom sempre. E mesmo diante das dificuldades que temos de enfrentar, como esta pandemia, Deus continua nos mostrando caminhos para realizarmos a nossa missão. E a missão é justamente o tema que nós tratamos neste ano. O tema de estudo que nós vamos vivenciar neste ano de 2021 trata justamente do matrimônio como sacramento de missão. E nós ouvimos aquela palavra do Evangelho e os enviou 2 a 2 aonde ele mesmo devia ir. Cada um de nós, equipistas, somos enviados pelo Senhor para ir à frente dele, numa colaboração com a obra que ele iniciou, entregou à igreja, e como igreja que é, o movimento também assume a missão de levar a boa nova da salvação. De forma especial, esta boa nova que acontece através do sacramento do matrimônio e deve espalhar-se na vida de todos os casais e de todas as famílias. O tema de estudo, ele é sempre um caminho que a equipe deve percorrer juntos para compreender pelo estudo e a reflexão aquilo que o nosso coração já acolheu pela fé. Deus tem um projeto de salvação para a humanidade. E esse projeto, ele atinge a vida do casal que se sente chamado à santidade. E o casal percebe que o caminho da santidade não é apenas um caminho de desfrutar do que Deus nos dá, mas um caminho de colaborar pelo assumir da missão no projeto que Deus nos oferece para fazermos acontecer. Realizar o tema de estudo é sempre uma disposição que deve crescer dentro de cada cônjuge, dentro de cada casal e dentro de cada equipe. Porque a partir do tema de estudo, o casal compreenderá melhor aquilo que Deus espera dele. E a força da vida conjugal, a graça que recebe no matrimônio, dará ao casal condições de realizar esta expectativa de Deus sobre o casal, sobre o matrimônio. E para nós também esta expectativa que Deus tem em relação ao movimento das equipes de Nossa Senhora, dentro da igreja e também na sociedade humana. O objetivo geral do tema de estudo é sempre, primeiro, ajudar os equipistas, pelo estudo e a reflexão, a crescerem na fé e na compreensão da missão no movimento, na igreja e no mundo. Ser casal é um entregar-se a Deus pela fé e um permitir que Deus realize através da vida do casal uma obra no mundo. O casal é chamado, no segundo momento, a edificar a sua vida a partir do Evangelho. E, por último, fortalecer a sua identidade de discípulo missionário na vivência da vocação e da missão, recebidas no batismo e confirmação e realizadas através do matrimônio. Neste ano de 2021, o tema de estudo, como dissemos, tratará da missão que decorre dos sacramentos de iniciação, o batismo e também a confirmação. E esta missão que é assumida de formas específicas no sacramento do matrimônio, com o apoio do sacramento da ordem. A Eucaristia
queridos responsáveis e conselheiros, é sempre a fonte e o ápice da vida cristã, porque é ela que alimenta e nutre os cristãos para viverem e realizarem a missão recebida no batismo, fortalecida na confirmação e entregue nos sacramentos da ordem e também do matrimônio. Queremos, nesse tema de estudo, conhecer mais profundamente, para amarmos mais verdadeiramente e podermos servir de uma forma mais eficaz, tanto no nosso lar, na vida conjugal, como também na nossa igreja e na sociedade aonde nós estamos inseridos. Precisamos entender o lugar do matrimônio dentro do projeto de Deus. Esta missão, com certeza, está profundamente presente em realidades anteriores ao matrimônio, como dizemos. Tem convicções profundas, exige compreensão das consequências. Queremos conhecer mais profundamente, para amarmos mais verdadeiramente. E amando, podemos servir de uma forma mais eficaz. O tema de estudo nos ajudará a entender que a vocação assumida no matrimônio é derivada de uma vocação anterior, chamados a sermos membros da família de Deus pelo batismo, chamados a assumir o projeto de Jesus pelo sacramento da confirmação, recebendo os dons do Espírito Santo. Queremos agora, então, entender de onde viemos e para onde estamos indo com este tema de estudo. Então, precisamos localizar o tema deste ano, esta etapa da nossa formação em equipe, dentro de um caminho que começou no Encontro Internacional de Fátima e adquiriu forma com o documento que já estamos estudando há tempos, Vocação e Missão. Este documento nos lançou numa perspectiva missionária como a orientação geral: não tenhamos medo, saiamos. Perspectiva de não ter medo e de ser equipistas, por assim dizer, numa igreja em saída que deve ser aprofundada nas orientações específicas de cada ano. Se recordamos bem, em 2019, o tema de estudo nos convidava: saiamos para servir, assumindo as nossas fragilidades. No ano de 2020, chamados a ser santos, porque é a partir da nossa identidade como santos, filhos e filhas amados de Deus, que nós vamos sair. E neste ano de 2021, o matrimônio, a forma de nós sairmos para a missão, o matrimônio, sacramento de missão. Assim percebemos que já caminhamos muito, mas ainda existe um longo caminho a percorrer. Não podemos desanimar, esmorecer e nem deixar-nos vencer pelo cansaço, e nem nos deixar dominar pelo medo e a desesperança. Deus é sempre e será o nosso alimento. Como lembra a passagem de Elias, aonde o anjo lhe fala: levanta-te e come, tens longo caminho a percorrer. Como objetivos específicos do tema de estudo deste ano, devemos aprofundar a partir de uma pergunta: o que esperamos que aconteça em nós, equipistas, durante e ao término deste tema de estudo? E eu colocaria para vocês algumas perspectivas. Qual seria o nosso desejo? Primeiro, que percebamos que o matrimônio e a missão que dele decorre estão fundados no batismo.
O batismo nos mergulhou numa realidade e nos deu uma identidade. Filhos e filhas amados de Deus. Filhos que têm privilégios, mas filhos e filhas que também têm deveres e responsabilidades. E também a crisma, que nos ungiu com a força do Espírito Santo e nos concedeu seus dons para realizarmos a vida e a missão recebidas do batismo. Sermos discípulos e discípulas, missionários de Cristo. Na vivência do matrimônio, só conseguimos alcançar a santidade se formos fiéis ao batismo. Para vivermos bem o matrimônio e a ordem, precisamos dos dons do Espírito Santo que recebemos na crisma. Segundo objetivo, eu penso, que nós entendamos que o casal é aquele em quem Deus coloca uma graça especial. E este casal, fortalecido por esta graça própria do matrimônio, é colocado a serviço na igreja e no mundo, para a santificação da igreja e para a salvação do mundo. E não nos esqueçamos, a primeira igreja é a família, mas a igreja não se reduz à vida do casal e nem à vida só da sua família. A igreja, a sua família, é mais ampla. Por isso, se nas equipes de Nossa Senhora temos o carisma específico de buscar a santidade, o casal que vive esse carisma, em algum momento ele vai se sentir impelido, como equipista, a também assumir outros lugares de evangelização, na sua paróquia, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente cultural. Aonde ele estiver, ele é um canal da graça de Deus. Terceiro elemento desse objetivo, eu penso, entender que essa graça matrimonial torna o casal testemunha da união de Cristo e da igreja. Uma união de amor que acolhe, que une, que transforma, que gera, que educa, que converte e que santifica. Tudo isso o casal vive no matrimônio e na família. E tudo isso o casal pode viver a partir do matrimônio e da família, na espiritualidade de ser equipista, em outros ambientes também. E que o casal também, pela graça que recebe, se torna capaz de exercer serviços específicos na família, para santificar a sua família e no mundo para colaborar na sua salvação. E por último, penso que é um objetivo, que ao término desse tema de estudo ou durante o mesmo, compreendamos, sacerdotes, religiosos e religiosas, diáconos e casais, leigos e leigas, que o projeto de Deus para a salvação da humanidade passa pelo casal e pela família. E que estes tenham um ministério especial da palavra com a qual devem anunciar a boa nova do reino, pela sua vida, pelo seu testemunho. Vejamos agora o plano geral do tema de estudo deste ano. Quando vocês abrirem o seu livrinho, vocês verão que teremos 9 reuniões de estudo com 8 capítulos referentes propriamente ao tema matrimônio, sacramento de missão. E o 9º capítulo, que é como nosso costume, o capítulo que nos convida a fazer um balanço da nossa caminhada como equipista durante todo o ano. Assim, os capítulos, se vocês observarem, eles se encaixam como degraus de uma escada, num crescente, como que subindo esta escada, para levar ao objetivo fundamental relativo à missão que decorre do matrimônio, e revelando, no final, qual é a grande conquista que a missão do sacramento nos dará.
a grande conquista, o grande objetivo, o grande prêmio é a santificação dos casais e a salvação do mundo inteiro, na vida plena da eternidade. Nós caminhamos para Deus e a missão nossa é sermos capazes de, ao caminharmos, irmos nos tornando cada vez mais de Deus e tornando o mundo, resgatando o mundo para Deus também. O primeiro capítulo, ele tem o título A Dimensão Missionária das Equipes de Nossa Senhora. E ele vai mostrar que a equipe nasce com uma missão. A equipe, ela não é um grupo de casais acomodados dentro de uma sala. A equipe é um conjunto de missionários e missionárias. E ali na equipe, ela deve ter um caráter fortemente missionário. As equipes devem ser entendidas como comunidades eclesiais missionárias. Como dizia Padre Cafarel, pequenas eclesias, lugares de formação e de envio de discípulos missionários, campo para as sementes frutificarem e gerarem frutos e novas sementes. Um casal vivencia a vida de equipe para transformar a sua realidade, como casal, como família. E um casal e uma família transformados se tornam instrumentos de transformação dos ambientes e da sociedade. Eu não pude deixar de pensar que o tema de estudo apresenta a equipe como um lugar, uma comunidade. A equipe, ela não existe apenas no momento da reunião formal, mas a equipe, ela é um lugar, por assim dizer, sobrenatural, que acompanha cada casal aonde ele está. Aonde um casal está fazendo os seus PCS, a equipe está ali. A equipe é, então, um lugar, uma comunidade, que acolhe os batizados e confirmados que foram unidos pelo sacramento do matrimônio. E aqui nós vemos, então, 3 elementos para fazer parte de uma equipe: ser batizado, ter a participação na missão pela crisma e ser também unido pelo sacramento do matrimônio. Pode ser que existam casais na equipe que ainda não descobriram a riqueza da confirmação. São batizados, têm a primeira comunhão, se casaram e por algum motivo não receberam ainda a confirmação. Algo lhes falta. Então é importante entender essas 3 riquezas que Deus nos concede: o batismo, a confirmação, a Eucaristia. E a partir desta base, nós construímos um sacerdócio, nós construímos um matrimônio. É a partir daí. Então veja bem, esta é a comunidade. A equipe de Nossa Senhora é uma comunidade de batizados missionários unidos pelo sacramento do matrimônio. E é uma comunidade que, quando o casal entra, deve oferecer ao casal algo para o seu desenvolvimento conjugal, que é a santificação, é o carisma. Então a equipe é uma comunidade que tem um ambiente, vamos dizer assim, a equipe ela tem um odor, um cheiro bom, que é o seu carisma, que vai nos tocando, nos inebriando e nos transformando. Este carisma é a busca da vivência da santidade, da amizade e do amor de Deus através da amizade e do amor conjugal. E quando o casal vivencia isto, esse carisma os envia para a vida uns dos outros na equipe. Um casal equipista é evangelizador na vida de outro casal equipista. O conselheiro, o acompanhante, é evangelizador na vida da sua equipe e a sua equipe evangeliza a vida do conselheiro e do acompanhante. Mas também é necessário que a equipe ajude todos a amadurecerem, que esta equipe existe dentro de um movimento
que é sua casa. E este movimento existe dentro de uma igreja, que é a sua família mais ampla. Então a equipe deve ser uma comunidade que evangeliza os de dentro, para que eles possam evangelizar os de fora também. O segundo capítulo tem como tema o casamento, um caminho da santidade. E aí nós vamos entender que a equipe de Nossa Senhora tem como fundamento o matrimônio. Tem como fundamento os casais unidos pelo sacramento do matrimônio. Porque é o sacramento que coloca os casais neste caminho de santidade. Qual é a missão do casamento cristão? Qual é a missão do sacramento, do relacionamento conjugal fundado no sacramento? Santificar e ser sinal de salvação para o mundo. Então, o carisma específico das equipes é que o casal se santifique e, santificando-se, cumpra a sua missão de ser um sinal para que o mundo creia no poder do amor de Deus, que agindo no casal e na vida das pessoas pode transformá-los, resgatá-los, redimi-los e dar-lhes uma vida verdadeiramente feliz. Eu percebi que o tema de estudo ajuda os casais a entenderem que a missão batismal e crismal tem em vista o quê? A santificação do cristão e a realização da sua tarefa missionária. Nós somos batizados para ser santos. Nós somos confirmados na força do Espírito Santo para sermos santos. Nós recebemos a Eucaristia para sermos santos. Nós nos tornamos sacerdotes para sermos santos. Vocês se tornam casais para serem santos. Porque é esta a missão fundamental. Sede santos como o vosso Pai é santo. Mas a santidade deve extrapolar de nós. Ou seja, a santidade ela deve transbordar de tal forma que o nosso jeito de ser e de agir contamine outras pessoas e as ajudem também a conhecerem e a viverem o projeto de salvação de Deus. Agora, os casais, leigos e leigas, irão concretizar a sua vocação e a sua missão, sobretudo nas tarefas cotidianas, dentro da família e também na vida em sociedade, a partir do seu relacionamento matrimonial, que é a origem do ambiente aonde vivem, crescem e de onde partem para outros serviços, tanto na igreja como no mundo. Então, pelo matrimônio, o casal cria um ambiente chamado vida conjugal. E essa vida conjugal gera uma família diferenciada. E é deste ambiente que o casal vai partir para outros serviços na igreja e no mundo. A partir do matrimônio, vocês desenvolvem sua vida santa, buscando a perfeição no amor. O amor a Deus, o amor ao cônjuge, o amor aos filhos, o amor ao próximo também. Ser unido pelo matrimônio é uma oportunidade de santidade, pois é uma oportunidade de manifestar e de viver o amor a Deus e ao próximo. O terceiro capítulo parte no tema: marido e mulher, vós sois por Cristo encarregados da missão junto ao vosso cônjuge. Se o carisma das equipes de Nossa Senhora é, em primeiro lugar, a evangelização do relacionamento conjugal, o primeiro a quem é enviado o esposo ou a esposa é o seu cônjuge. No matrimônio, o esposo recebeu a sua esposa como um campo de missão. E a esposa recebe o seu esposo também como uma terra de missão. Então, marido e mulher, esposo e esposa, devem evangelizar, santificar e salvar o próximo mais próximo, que é
o seu cônjuge. A partir desta dimensão da santificação na vida conjugal, se abrirão outras dimensões da missão. Eu percebi que o tema de estudo, olhem que coisa bonita, mostra que a partir do matrimônio, cada cônjuge é posto por Deus na vida um do outro, como um discípulo missionário do amor de Deus. No dia do matrimônio, o que a esposa recebe? O seu marido. O que o esposo recebe? A sua esposa. Então, os dois são postos um na vida do outro. Para quê? Para serem colaboradores e cultivadores da santidade. Na medida em que você cultiva a santidade na vida do seu cônjuge, você está cultivando a própria santidade. Porque o seu cônjuge e você são um. Já não são dois, mas uma só carne. Cada cônjuge é, a um só tempo, missionário e terra de missão, evangelizador e evangelizado, agricultor que semeia o campo a ser semeado e campo a ser semeado. Cada um de vocês é um vinhateiro, uma vinhateira na vinha do Senhor. A missão de uma árvore não é apenas produzir frutos, mas também crescer e gerar pelas sementes novas árvores à sua semelhança. E aí nós temos o capítulo 4, que apresenta, a partir da vida conjugal, que gera vida nova, a missão do casal em relação às crianças. A missão do casal que tem filhos ou que convive com crianças é evangelizar os filhos, educando-os e ajudando-os a desenvolverem desde cedo o desejo e a capacidade de buscar a santidade. E não somente os próprios filhos. Um casal consciente da sua missão pode ajudar outros casais a compreenderem a sua missão e a realizarem esta missão, mesmo que eles não sejam equipistas. O capítulo 4 vai esclarecer que o casal é também enviado como casal, como missionário na vida de seus filhos. Os filhos são rebentos que, como árvores pequenas, precisam dos cuidados e da proteção inicial para crescerem sem deformações, a partir dos nutrientes certos e das podas necessárias. Os filhos, as crianças, devem ser acolhidos como dons para a salvação dos cônjuges e como missão para a sua maternidade e paternidade, através do cuidado no amor e na responsabilidade. A equipe e sua mística, que é a espiritualidade conjugal que leva à santidade, deve gerar no casal a compreensão e o amadurecimento para viver esta missão de acolher, gerar, cuidar, nutrindo e educando para o crescimento saudável e a vida eterna, também os seus filhos. É bonito nesse sentido, e eu queria partilhar com vocês o testemunho do beato Frederico Ozanam. Vejam o que ele escreve sobre o nascimento da sua filha. Que momento indizível aquele em que ouvi o primeiro choro de minha filha, em que me foi dado contemplar esta criatura pequenina, mas imortal, que Deus depositava em minhas mãos, e que trazia para mim tantas doçuras e tantos deveres. Com que impaciência vi chegar o momento do seu batismo. Começaremos bem cedo a sua educação, ao mesmo passo que ela começará a nossa educação. Porquanto me parece que o céu me enviou esta criatura abençoada para me ensinar muita coisa e nos tornar pessoas melhores.
Não posso contemplar este mimoso semblante, tão cheio de inocência e de pureza, sem nele encontrar a marca sagrada do Criador, menos apagada do que em nós. Não posso pensar nesta alma imperecível, da qual terei que prestar contas, sem que me sinta compenetrado de meus deveres. Como poderei dar-lhe lições se não as pratico? Poderia Deus lançar mão de um meio mais amável para me instruir, me corrigir e me pôr no caminho do céu? É assim que Frederico Ozanam percebe a presença da sua vida, da sua filha no seu matrimônio. Um meio para ainda mais ajudá-los a se santificar. Os filhos são o coroamento da vida conjugal de um casal. O capítulo 5 traz o título O Ministério da Hospitalidade, porque o padre Cafarel já nos lembrava que a missão da família é acolher os que Deus coloca no caminho do casal e da família, manifestando uma verdadeira abertura ao próximo. Entender que o próximo é aquela pessoa que Deus coloca no caminho da nossa família. Então, a hospitalidade, ela faz parte. Por isso que nas equipes nós desenvolvemos a capacidade da hospitalidade. O cônjuge recebe o outro cônjuge na sua vida, o casal recebe seus filhos, um casal recebe os outros casais na sua vida e no seu lar para reunião, e uma equipe recebe a outra equipe, e assim nós vamos sendo hospitaleiros uns com os outros, sabendo que ao exercermos a hospitalidade, nós recebemos através das pessoas o próprio dom da presença de Deus. O capítulo 5, ele vai recordar um elemento que sempre foi precioso nas equipes e está fortemente enraizado na tradição bíblica, na vida do povo de Deus, como atitude fundamental de ser membro deste povo: a hospitalidade. A hospitalidade, derivada da experiência de Deus, que nos acolhe e de nós cuida como filhos e filhas, é a capacidade que um casal e um sacerdote desenvolvem de abrir-se à presença e à necessidade de quem chega e passa pelo espaço de sua vida cumprindo a própria missão. Quantos hospedaram anjos sem perceber, lembra a Sagrada Escritura. Cada lar é chamado a ser uma hospedaria que manifesta a presença da Igreja de Cristo, que acolhe a todos, como lembra a parábola do bom samaritano. E esta missão de ser hospedeiro é uma das pedras no alicerce do carisma também dos casais equipistas. Porque só existe conjugalidade se existe hospitalidade. Só é possível haver uma conjugalidade, uma espiritualidade conjugal, se o esposo e a esposa se tornam capazes, não somente de estar um ao lado do outro, mas um hospedar o outro na sua vida, acolher o outro na sua própria vida. Um casal que não é hospedeiro, hospitaleiro, nunca conseguirá viver integralmente a sua espiritualidade conjugal. Nunca viverá o carisma do movimento e nunca alcançará a sua santidade. Hospitalidade conjugal para o cônjuge, as crianças, os irmãos e irmãs na caminhada, na equipe, os necessitados da igreja e do mundo. Hospitalidade para os novos casais que às vezes entram na equipe depois da mesma já estar formada em algum momento. Hospitalidade para as necessidades do movimento, da igreja e do mundo,
A hospitalidade impede o casal de fechar-se e isolar-se em si mesmo, em seu matrimônio, em seu mundo particular e às vezes até mesmo em sua equipe de base. Um casal e uma equipe sem hospitalidade é uma árvore estéril, ocupa lugar e não produz nada para além de si mesmos. O sexto tema para nós, o sexto capítulo, uma missão em relação aos outros casais. Lembramos então que a missão dos casais equipistas não se fecha na vida conjugal somente deles, mas também evangelizar outros casais, dentro da sua equipe, mas também aqueles que estão fora da sua equipe de base, tanto no movimento como na própria comunidade. E como deve ser essa evangelização? Apresentar a outros casais o plano de Deus para o casal, a família e a sociedade. O capítulo 6 mostra que a missão do casal não é apenas para dentro da vida conjugal e nem somente para dentro da equipe, mas a missão do casal é também para fora. O que é bom deve se difundir. O amor, se ele não transborda, ele não enriquece a vida de um casal. Por isso, o amor que existe na vida de um homem transborda para envolver uma mulher e criar o relacionamento. O amor na vida do casal transborda para gerar os filhos e criar uma família. O amor na vida de um casal transborda para envolver outros casais, criar uma equipe. E o amor numa equipe transborda para atingir outras realidades também fora dela. A equipe surge, lembrem-se disso, como uma proposta de procurar juntos, de caminhar juntos. E a entreajuda aponta este elemento fundamental do carisma: procurar e caminhar juntos, uns em relação a outros casais na equipe. A caridade conjugal não se refere apenas ao cônjuge e aos filhos, mas torna o matrimônio de um casal um auxílio para outros casais, tanto na equipe como também fora da equipe. Quantas vezes na nossa reunião, ouvindo um testemunho de um casal, eu senti enriquecido e fortalecido para continuar a minha própria missão. Quantos casais que às vezes estavam desanimados num aspecto, ouviram o testemunho de outro casal e falaram: realmente, coragem, vamos continuar, vamos em frente. Não se esqueçam disso. Ser um casal santo é um auxílio para outros casais que desejam a santidade e para o mundo também. São Paulo recorda na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4: e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E na primeira carta de São João, no capítulo 4, verso 11: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então veja bem, um casal, um conselheiro, um acompanhante, não está na equipe apenas para receber, mas também para doar, e doar-se aos companheiros e companheiras de caminhada. Doar ao movimento, doar à própria igreja, doar ao mundo. Como mostra bem a imagem dos equipistas unidos por uma corda. Um está ligado ao outro. O êxito de um fará o sucesso de todos. O sétimo capítulo, o lar apóstolo, nos mostra então que o casal, ao criar um lar, o seu lar adquire uma característica. Não é apenas uma casa, mas é um lar apostólico, um lugar de fortalecimento da fé e das virtudes de convivência que gere verdadeiros apóstolos. A partir do lar, em outros ambientes,
profissional, estudantil, cultural, econômico, social, de lazer, os casais estarão exercendo também a sua missão. O 7º capítulo esclarece aos casais que não basta edificar um lar humano. É preciso que este lar humano seja preenchido pela graça divina para se tornar um lar apostólico. Um lar aonde Jesus forma apóstolos, forma aqueles que vão, em nome dele, transformar a vida dos outros e melhorar o mundo que nós estamos vivendo. Um lar que acolhe e se deixa formar como discípulo e depois se torna um lar que parte para evangelizar em missão através de cada membro nas realidades do mundo em que estiver presente. Quantos casais equipistas envolvidos em tantos trabalhos tão bonitos na igreja, na catequese, na liturgia, nas obras sociais, na administração, nas creches. Quantos casais equipistas que no seu ambiente de trabalho exercem uma caridade que os torna médicos diferenciados, professores diferenciados, engenheiros diferenciados, servidores públicos, e mesmo lá nos serviços mais simples, aquele casal que vive do comércio, numa praia, numa rua, se torna alguém diferente. Por quê? Porque ele vem de um lar apostólico e tudo que ele faz como um apostolado. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz: qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o com dedicação. Lembrando que é para Deus que trabalhais. Mas a profissão, ela só tem essa dimensão se quem a exerce é um apóstolo de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, não nos esqueçamos, um lar é o lugar onde existe a tarefa, serviço relativo ao matrimônio, mas passa a possuir também tarefas e serviços relativas ao mundo através da palavra, através do testemunho, através da ação que cada um realiza nos ambientes que frequenta. Intimidade conjugal e atividades apostólicas, o tema de estudo fala isto, não se excluem e nem são concorrentes, mas são interdependentes. Quanto mais um casal viver o carisma do movimento, viver a espiritualidade conjugal para nutrir a sua vida amorosa, buscando a santidade, tanto mais esse casal será capaz de ser um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, em qualquer lugar, levando o bom odor de Cristo aonde estiver presente. E a 8ª reunião traz a consumação desta missão, com o título A Missão do Céu. Significa dizer, queridos equipistas, casais, conselheiros, que a missão fundamental que se realiza quando nós realizamos as outras missões específicas é levar as pessoas a viver em Deus, com Deus e para Deus na eternidade. Num movimento eterno de amor junto a todos que já vivem em Deus. Tudo que nós vivemos nesta vida deve ter como objetivo fazer-nos chegar à eternidade. A grande alegria de um esposo e de uma esposa que tem fé é um dia poder entregar o seu amado, a sua amada, a Deus para a vida feliz e reencontrá-lo nesta plenitude. O último capítulo, que trata do tema, que é a missão do céu, me chamou muita atenção, me encheu de alegria e de esperança, principalmente neste momento em que nós às vezes nos despedimos de tantos equipistas nesta pandemia que partiram para a casa do Pai.
Porque este capítulo, meu irmão e minha irmã, ele é enriquecedor da nossa fé. Ele deixa claro que a missão fundamental de cada cristão é viver com Deus, em Deus e para Deus, na eternidade. Desde este mundo, nós já estamos nos tornando eternos. Porque pelo batismo, a eternidade já entrou em nós, pelo Espírito Santo. E na medida que a eternidade vai crescendo em nós, a santidade, nós vamos cada vez mais nos tornando aptos para estarmos no nosso destino final, no coração de Deus, no céu. Assim, os casais cristãos participam desta missão. A missão de se tornarem cidadãos do céu. Esta é a intenção fundamental quando se dispuseram os primeiros cristãos, os primeiros casais a procurarem juntos. Os casais que procuraram o Padre Cafarel, eles não queriam só ter uma vida boa como marido e mulher. Eles queriam mais. Eles queriam uma vida conjugal que, vivida no Espírito Santo, os levasse à salvação, à felicidade eterna. E buscaram para o céu o caminho que passa por este mundo. E nós entendemos que este caminho é a nossa espiritualidade conjugal, o nosso carisma. Se vocês trilharem a espiritualidade conjugal, vocês já estarão trazendo o céu para o seu relacionamento. E um dia poderão entrar no céu, não como estranhos, mas como aqueles que já viveram nele de uma forma imperfeita aqui, e um dia viverão nele de uma forma perfeita, junto de Deus. O nosso lugar é o céu. Tem uma música que fala: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. A recepção e a vivência dos sacramentos, a prática das virtudes cristãs, é para nos formar como membros de um povo para o louvor da glória de Deus. Na glória está o término do caminho, o objetivo do caminhar, a conclusão da missão. Entregar alguém que se ama a glória de Deus pode ser humanamente doloroso, pela perda física, mas é fonte de alegria, porque nós estamos entregando alguém à fonte do amor. É motivo de alegria para nós, que soubemos trabalhar uns com os outros para a santidade, saber que ouviremos um dia esta palavra, que é relatada em Mateus 24, 23. Parabéns, servo bom e fiel. Vem participar da alegria do seu Senhor. Neste sentido, a viuvez tem um sentido e um objetivo, como experiência de entrega na esperança do reencontro e da retomada em Deus do amor que deu sentido à sua vida e fez crescer a santidade na conjugalidade. A viuvez, então, abre-se num caminho de intercessão, que é a continuidade do amor por quem já partiu e de testemunho da esperança cristã para aqueles que ainda poderão viver esta experiência. E por último temos o capítulo 9, a nossa reunião de balanço, que é o tempo de observar o quanto nós caminhamos com a vivência equipista neste ano, aonde nós avançamos, e nos perguntar o que poderíamos avançar no tempo que ainda temos de caminhada. Então, vocês têm aí um panorama geral do nosso tema de estudo. Nunca nos esqueçamos que a nossa missão maior é chegar ao céu. Quero partilhar com vocês agora
o esquema do tema de estudo. Se nós observarmos, cada capítulo ele tem 4 momentos fundamentais. Primeiro, a oração, invocando o Espírito Santo, porque nada se faz sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vos tornou casais pelo sacramento do matrimônio. O Espírito Santo estava antes de vocês sonharem no seu matrimônio, estava no dia do seu matrimônio, e ele continua com vocês até o último suspiro nesta vida. Então é importante começarmos qualquer reflexão e estudo invocando o Espírito Santo. Então nós temos 4 momentos. Primeiro momento, os elementos de reflexão do movimento. A partir daquilo que o movimento já nos falou em tantos outros momentos e lugares, nós vamos compreender o tema, a missão abordada a partir da perspectiva das equipes de Nossa Senhora. O segundo momento são os textos complementares, como temos feito. Um texto do Padre Cafarel, o nosso fundador, e um texto do Papa Francisco, que nos conduz. Aquele momento, nós somos chamados a ler os textos de Padre Cafarel e do Papa Francisco e fazermos um paralelo do pensamento de Padre Cafarel na sua época, do Papa Francisco hoje, e percebermos que existe uma integração no pensamento, uma continuidade. E por que há uma continuidade? Porque o mesmo Espírito Santo que ilumina o Papa Francisco é o Espírito Santo que iluminou o Padre Cafarel, e é o Espírito Santo que nos ilumina nas nossas reflexões. O terceiro momento, uma fundamentação bíblica, porque nós não refletimos sem a palavra de Deus. Um texto que vai nos ajudar a ver no olhar bíblico aquele estudo específico daquele capítulo. E por último, para o aprofundamento do casal, que depois deve gerar uma partilha, as perguntas sobre o tema. Lembramos que as perguntas devem fazer o casal expor o seu conhecimento, a sua compreensão e também as suas dúvidas. E depois, na reunião de equipe, é um momento de um debate, de uma partilha de ideias, para que possamos crescer juntos. Aquilo que você sabe, é você que sabe. Quando você expõe, você aprofunda o que você sabe e dá o seu conhecimento também para colaborar com o crescimento do seu companheiro. Basicamente, então, este é o nosso esquema. Chegamos ao final da nossa reflexão e eu recordo, realizar o estudo do tema em casal e ter o que levar para oferecer na sua equipe, na partilha das ideias, é uma grande responsabilidade. Quando um casal não faz o seu tema de estudo, quando um casal não aprofunda aquilo que Deus lhe deu no tema de estudo, é como um casal que na hora da nossa refeição fraterna não leva o alimento. Alguma coisa ficou faltando para nutrir os outros também. Que cada um assuma com responsabilidade. Leia os temas de estudo. Pesquise, aprofunde, para que você possa contribuir com a sua equipe na hora da reunião, naquela partilha tão especial. E termino lembrando a importância da reunião de balanço. Ao longo do caminho, uma parada é necessária para uma retomada. É preciso consultar o mapa. O balanço nos recorda que não é apenas uma avaliação, mas é um discernimento que a equipe faz e que cada casal e conselheiro faz sobre onde estamos na busca da vontade de Deus. Como cristãos, discípulos missionários equipistas, e como prosseguir para avançar sempre. Uma vez ouvi uma pessoa comentando, para trás, nem para tomar impulso. Não andamos para trás, mas à frente, avante, sempre buscando melhorar. O balanço da equipe começa
com o balanço de cada esposo e cada esposa. Como eu estou sendo equipista? Passa pelo balanço de cada casal, como vivemos o nosso ser equipista, o carisma do movimento, a espiritualidade conjugal. E chega no balanço da própria equipe. Como nossa equipe está vivendo? Ele nos propõe ver como estamos crescendo e produzindo frutos no terreno que estamos. O matrimônio, a família, a equipe, o movimento, a igreja e a sociedade. Devemos partir sempre, queridos equipistas, do suposto que a conjugalidade, a família e a equipe são terrenos bons e que podem se tornar bons se forem devidamente cuidados quando eles têm dificuldade. Não somos meras sementes no movimento. Nós somos também semeadores de boa semente. Cuidemos das nossas equipes, como quem cuida de um terreno. E se a equipe tem alguma dificuldade, como alguns terrenos têm, não vamos simplesmente abandonar o terreno. Vamos adubá-lo, vamos afofar a terra, vamos tirar os espinhos, as pedras, vamos transformá-lo cada vez mais num terreno aonde a boa semente produza frutos em abundância. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o tema de estudo que vocês viverão neste novo ano. Um grande abraço.